Fala galera, inscrito no nosso canal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria seja o seu coração. Quero já dar boas-vindas a cada um de vocês que está participando conosco do Kairos Podcast. Quero já adiantar aqui nessa noite de hoje, teremos um lindo testemunho aí da parte de Deus, que Deus separou para cada um de nós, para nós trazermos para nossas vidas, nossa realidade e cada vez mais deixar Deus cuidar de cada um de nós. Quero já dar as boas-vindas ao nosso irmão Flaviano, da Coração em Chamas. Seja muito bem-vindo, Flaviano. Amém, meu irmão. Obrigado aí, você que vai acompanhar esse testemunho, acompanhar essa partilha da palavra, enfim. Deus possa tocar o seu coração. Obrigado pelo convite, com a alegria que nós estamos aqui para partilhar a palavra de Deus nessa noite aí. Amém, louvado seja Deus. E quero já pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho aí, ative o sininho para que todas as vezes que nós postarmos algo aí, um corte, um story, uns reels, você possa já receber direto no seu celular, que você possa cada vez mais compartilhar também, mandar para quem precisa, para sua família, para sua casa, que eu tenho certeza que Deus irá falar muito conosco nessa noite de hoje, onde iremos falar de conversão, transformação de vida, música, falar também de comunidade, então que você possa estar conosco até o final. Amém? Amém. Sem mais delongas, vamos lá, irmão. Conta para nós como foi um pouco da sua história aí, da sua infância, aqui no canal do podcast. Então, onde a gente remete à infância da gente, né? Até interessante que às vezes na correria do dia a dia a gente esquece de olhar um pouco para a história da gente, né? Mas a minha história da minha família, assim, eu acho que não tem muita diferença. Assim, a gente sempre foi uma família tradicionalmente católica, mas não praticante, né? Vim de uma família de 4 irmãos, né? Eu sou o mais velho dos homens, as 2 meninas são as mais velhas, depois vem meu irmão também que está aqui comigo, o Luciano, que é o caçula dos homens. E nós, das irmãs, uma já faleceu há 2 anos, e a gente sempre foi uma família muito bem estruturada, posso dizer assim. Meu pai sempre é um cara trabalhador, saía de madrugada, voltava à noite para casa. Então, graças a Deus, acho que esse exemplo a gente sempre teve dentro de casa. Mas não tinha a questão da prática da religião, do catolicismo, assim, fervoroso, sabe? Presente. Isso só foi lidar depois de alguns anos. Eu me lembro que a minha mãe foi fazer um retiro, ainda era o famoso retiro PLC, conhecido lá em São José. Aqui tem também. Aí ela veio diferente. A minha mãe veio muito mais com sede de Deus. Eu lembro que ela trouxe isso para essa casa. É muito interessante, sabe por quê? Às vezes quando a gente tem uma experiência, isso é muito claro hoje para mim. Uma pessoa, quando tem uma experiência dentro de casa, de Deus de fato, ela vem com esse impacto tão forte no interior, ela vem e traz essa realidade para dentro da casa, como que transforma tudo, né? Eu me lembro que depois a minha mãe fez com que o meu pai também participasse. Isso também foi um divisor de águas, porque o meu pai, que de fato era um alcoólatra, né? Ele bebia cachaça ao ponto de vomitar, ele chegou a vomitar sangue, o próprio fígado, e fumava. E eu me lembro que foi um divisor de águas, porque a gente foi crescendo e isso foi sumindo da vida do meu pai, não era mais presente. Sobretudo desapareceu mesmo quando ele fez essa mesma experiência do retiro. Eu lembro que a gente foi buscar, eu lembro até hoje, né? Às vezes estou recordando disso agora, porque é raro a gente contar isso, né? Eu lembro que a gente foi buscar o nosso pai no retiro, porque o meu pai era uma pessoa foi criado muito severamente, então ele era muito a ferro e fogo, era um cara duro, né? Duro. E então, para a gente ter ido buscar o nosso pai, é porque a gente esperava uma mudança de fato muito, muito forte na vida dele, e de fato aconteceu, sabe? A gente foi criado numa família assim, e a gente foi criado também dentro de uma liberdade na nossa adolescência, na nossa juventude aí. E foi sem muito, não tem muito o que acontecer não, assim nesse sentido. Sim. Graças a Deus, a família a gente era muito feliz, e sabia, né? Não é aquele ditado que a gente era feliz e não sabia.
Então foi uma experiência assim, família que eu tenho muito forte e acho que isso resgata e me ajudou a resgatar muita coisa na minha vida. Né? Não, foi uma estrutura que você tem no alicerce. Aí você pode perguntar, poxa, mas beleza, mas então foi tudo muito, muito legal, muito bacana. Ah, é claro, depois a gente vai discorrer um pouco aqui a questão do testemunho. Teve um período bem difícil assim, em relação à minha adolescência, né? Como qualquer outra, acho que a gente tem um período que a gente entra numa neura de uns pensamentos um pouco mais rebelde, então a gente acaba entrando numa conosco mesmo, a gente acaba querendo bancar uma vida. Luta interna, né? Exatamente. A gente começa a descobrir um mundo que até então a gente não descobria. Sim. Porque a gente vive a realidade familiar na nossa casa, mas quando a gente vai criando um pouco mais de liberdade, vai saindo, a gente descobre que existe um mundo paralelo àquilo que a gente estava vivendo. Sim. E isso acaba nos iludindo de certa forma, né? Sim. E seus pais, eles permaneceram até mesmo na sua adolescência, na caminhada? Sim. Meus pais, eles foram sempre presentes na minha adolescência, tudo. Trabalhavam muito. Meu pai trabalhava muito, minha mãe também trabalhava uma época fora. Depois de um tempo que a minha mãe foi ficar um pouco mais em casa, acho que necessitava desse acompanhamento. A gente vivia muito solto. Quem cuidava da gente de fato era a nossa irmã mais velha. Uhum. E eu comecei a desenvolver problemas na escola. Eu comecei a reprovar de ano, sabe? Eu reprovei terceiro ano e depois eu reprovei mais alguma... Eu cheguei até a ficar um ano sem estudar. Então, a minha mãe e meu pai, acho que eles entraram numa discussão, até mesmo uma briga, por conta disso, que minha mãe trabalhava fora, meu pai não aceitava muito. E a gente... mais particularmente eu, comecei a dar muito trabalho na época da escola. Então, acho que minha mãe percebeu, meu pai também, que precisava de uma atenção diferenciada ali, uma presença da minha mãe ali um pouco mais presente no dia a dia ali, para poder a gente se acertar as coisas ali. Então, minha mãe depois começou a participar mais com a gente, ficar mais com a gente, mas até então, boa parte da nossa infância, eu lembro que a minha irmã mais velha nos acompanhava. Era responsável. Ela era responsável, era uma mãezona, até hoje. Uhum. Até hoje... Diga ao meu irmão aí que todo domingo tá lá, eu vou de vez em quando, mas é muito presente, sabe? Eu não sou muito de ir lá por conta da correria, mas eu sempre ligo, pergunto como é que tá as coisas e quando tem oportunidade eu vou lá sim. Legal. Porque para mim é uma presença assim contínua assim da minha mãe na figura dela, sabe? De cuidado, de mãezona, de presença, sabe? Então é muito interessante, acho que é umas lembranças que a gente tem assim que... Vamos guardar, né? Guarda. E como foi essa adolescência, um pouco rebelde, vamos colocar assim, que você começou já a se soltar, ter novas amizades? Eu tive uma transição assim, eu me recordo da minha adolescência, essa virada de chave para a adolescência, eu sempre fui uma criança muito retraída, muito fechada, né? E eu tentei, por várias vezes... tentar compensar isso de certas formas, tentando estar com uma galera um pouco mais para frente, mais zoeira, para eu tentar ganhar um pouco mais de se desprender desse fechamento, de ser um pouco mais vergonhoso, né? Entra a época de descobrimento da sua sexualidade, relacionamentos, enfim. Mas aí é o que acontece. Eu tive uma experiência muito negativa no campo da minha sexualidade. Eu me senti mesmo abusado na minha sexualidade, na minha transição de criança, assim, infantil para adolescência, assim mesmo, né? E isso foi uma porta que se abriu para mim para outras realidades. Adquirir vícios na sexualidade, vícios na masturbação, vícios de procura de saciar de tentar saciar o desejo, aquele impulso sexual através de relacionamentos, né? Eu me lembro que isso foi uma porta de entrada para outros descobrimentos, tanto da sexualidade como droga. Eu me inseri no campo da droga muito cedo, ainda na escola. Eu lembro que eu estudava no ensino fundamental, que hoje é fundamental, e eu comecei a usar muito drogas como benzina, drogas como cola de sapateiro, e eu sempre fui de 880. Eu nunca fui de ficar no meio termo da situação. Uhum. Quando eu ia para uma realidade, eu ia para afundar a cabeça, eu ia de cabeça.
E graças a Deus também foi assim com Deus depois. Sim. Mas nesse período eu me afundei mesmo na área da busca do prazer a todo custo, de qualquer maneira, de qualquer jeito, sabe? De ter as experiências sexuais de diversas formas que você imagina, com uma pessoa, com duas pessoas, com homem, mulher. Então eu fui me descobrindo e ao mesmo tempo eu fui me arrebentando nessa realidade. E não só na questão do campo da sexualidade, mas eu fui entrando e descobrindo o campo das drogas. Sim. Eu tinha sido inserido na adolescência no campo de cola, de benzina, que eu falava para você, já na escola. Entrava muito doido na escola, chapado na escola, às vezes de manhã, não aprendia nada. Fui reprovando, fui tirando notas ruins, eu fui vendo amigos indo embora e eu ficando para trás. E aquilo só me gerava uma revolta interior, só um desejo de não me importar com nada, de não assumir nada a sério, de viver a vida hoje, de viver aquele momento e acabou, né? E eu me lembro que quando eu comecei a usar drogas mais sérias, como maconha, como cocaína, aí foi um caminho um pouco mais sem volta e destruidor para mim, porque uma coisa foi unindo a outras amizades mais perigosas, a gente foi entrando em certas realidades de roubo à mão armada, foi mexendo com o tráfico de droga, foi devendo drogas. Então foi uma coisa muito destrutiva, assim, muito destrutiva para minha realidade de juventude, né? Você falou assim, voltando um pouco ainda na adolescência, na escola, que a sua família, essa realidade, sua estrutura familiar é parecida com a minha também. Certo. Os pais sempre caminhou, participou. Tem minha irmã mais velha, meu irmão mais velho, eu sou caçula. E muito parecido. E como que foi para vocês quando seus pais descobriram ali que você estava usando droga na escola? Meus pais, eles quiseram ser muito incrédulos, assim. Eu lembro que uma vez a diretora chamou e falou que eu estava usando droga na escola. Eu lembro da cena, minha mãe chorando muito. Eu falei para minha mãe, não precisa chorar, não sei o que e tal. E de fato eu estava. Mas quem está usando droga, ele nunca imagina ou ele acha que ele está no controle da situação. E não está. Quando de fato você percebe, cai a sua ficha, que você não está mais no controle da situação, né? Que você está sendo dominado, já foi dominado, seu organismo está tomado por uma realidade de drogadição, quando você percebe esse estágio, você já perdeu muita coisa. Você já perdeu dignidade, que eu acho que é uma das coisas que o demônio mais ataca. Ele fere a sua dignidade de filho de Deus, sua dignidade de ser humano, sabe? Ele vai manchando tudo isso, e você vai perdendo referência, sabe? É muito claro isso, porque quando nós pegamos em Gênesis, e a gente percebe que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quando você faz um caminho no pecado, de droga, de uma sexualidade desregrada, você vai perdendo a referência disso. Você já não se vê mais como imagem e semelhança de Deus. Você vai perdendo essa referência. Você vai se equiparando a bicho. Você vai tendo experiências que quando você está nela e depois que você passa por ela, você percebe, você é que nem um filho pródigo que se prostrou diante da comida da lavagem dos porcos e estava vivendo numa realidade de bicho. Ele perdeu a referência de filho. Ele perdeu a referência de Deus na vida dele, da criação de Deus na vida dele. Então, para mim foi muito claro isso, porque quando eu achava que estava no controle e eu achava que eu poderia dominar, na verdade eu já tinha sido dominado há muito tempo. E quando minha mãe e meus pais descobriram, foi uma frustração muito grande. E tem até um episódio assim, eu me lembro que a gente andava com alguns amigos, eu andava com alguns amigos, e eu lembro que um desses amigos, que às vezes a gente não aceitava muito bem no grupo, o nosso grupo era um grupo muito fechado. E quando alguém queria participar, a gente era bem rigoroso e bem radical em relação a isso. Eu lembro que uma daquelas pessoas que andava com a gente de vez em quando, mas não era muito bem aceito, ele foi na minha casa e ele falou para o meu pai, ou falou com alguém, e chegou até os meus pais que eu estava usando droga, né? A gente tinha comprado o primeiro revólver. Eu lembro que a gente fez até uma festa para a gente comemorar que tinha comprado o primeiro revólver. E a gente fez o primeiro planejamento de usar aquele revólver, foi matando esse rapaz. Eu lembro que a gente tinha calculado de levar ele numa chácara, falar que ia pescar, e a gente ia matar ele, porque isso foi uma bomba na minha casa.
Foi uma bomba na minha família. Eu já tinha perdido todo o prestígio, toda a confiança que minha família ainda tinha em mim. Uma notícia dessa, que eu estava usando droga, enfim. Mas eu tentava ao máximo possível negar isso ou evitar que a minha família me visse numa situação dessa. Mas eles não tinham mais controle sobre mim. Eu saía muito de casa, eu saía de tarde, voltava só à noite, às vezes voltava de madrugada, sabe? Comecei a fumar cigarro, comecei a beber constantemente, comecei a roubar dentro de casa, pequenos furtos, que foi virando grande depois, roubava a bolsa da minha mãe, roubava moeda, roubava qualquer tipo de valor, né? Eu fui trocando relógio. Eu lembro que eu ganhei um relógio de R$200 na época, já era caro para a realidade, e eu troquei, naquela época era papel, não era nem pino que eles falam hoje de cocaína. Eu troquei, falei que tinha perdido. Eu fui perdendo as coisas, entendeu? Eu não podia ter uma corrente de ouro ou nada que eu ganhasse de valor, que eu trocava por droga. E quando eu não conseguia dinheiro dessa forma, eu roubava. Eu lembro muitas vezes eu fui para o centro da cidade de São José dos Campos e a gente lá abordava as pessoas que saíam da faculdade, jovens que saíam da faculdade, roubava boné, roubava tênis, roubava relógio. E a gente trocava tudo por droga. Eu cheguei a pesar 35 quilos de tanto cheirar cocaína. Eu cheguei a fechar casas. Uma vez a gente fez uma festa na minha adolescência, de menor. A gente fechava casas. Na época eu trabalhava de pintura com um dos meninos também. A gente pegava as casas que a gente estava trabalhando, às vezes a gente dava festa naquela casa, com bebida, com garotas, com drogas, né? E brigas, ameaça de morte. Eu fui entrando num mundo que parecia que... Mas eu já tinha decretado para mim mesmo, eu tinha um único pensamento, sabe? Que ou eu ia morrer ou eu ia ser preso. Eu via isso como um troféu, ou como um destino. Não ligava para a vida, não ligava para nada. Eu lembro que muitas vezes quando eu chegava em casa drogado, bêbado, eu via minha mãe no pé da cama, rezando. Eu via minha mãe com um terço na mão, minha mãe rezando por mim enquanto não chegava. Então, minha mãe foi uma mulher muito mariana mesmo. Ela, até mesmo na morte dela, diante do câncer que a minha mãe teve, ela viveu todo o câncer, a luta nos hospitais, rezando o terço, né? Rezando a Nossa Senhora. E a imagem, eu tenho uma imagem até hoje, de 24 anos, a imagem de Nossa Senhora das Graças. Foi a primeira imagem que eu ganhei da minha mãe. A primeira e única. Mas é a imagem que eu tenho até hoje na Senhora das Graças. Eu sou muito devoto e eu tenho um carinho muito forte pelo título de Nossa Senhora das Graças, né? E eu devo muito a minha conversão depois, vou chegar até lá, a Nossa Senhora das Graças. Depois eu fui entendendo tudo. Minha mãe era muito mariana, eu fiz muito retiro, sabe? Fiz muito retiro que você imagina, retiro de conversão. Fiz uns 10 retiros de conversão. Foi no 10º que eu tive um impacto ali que os outros que eu tinha feito, participado, não foi tão forte como esse. Aí se você perguntar para mim, mas o que é esse teve diferente? Não sei. Eu costumo dizer que era para eu estar lá, eu estava no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Aquele lá era o tempo de Deus na minha vida. Era o Kairos, exatamente. Era o Kairos de Deus na minha vida. Você falou assim um pouco ainda da sua vida de drogadição, da sua juventude. Você lembra assim de algum livramento que você teve, que você viu ali, nossa, quase morri, foi a mão de Deus ali naquela hora? Ali? Tive. Eu lembro que eu tinha uma treta com um outro rapaz, e eu tinha roubado esse rapaz. Tinha ameaçado ele de morte. E eu lembro que um dia eu voltava e eu morava num lugar que ela ficava do lado de uma igreja. Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. A gente morava no fundo de um posto de saúde e dava entrada pelo terreno lateral da igreja, bem escuro, eu entrava pela frente. Eu sempre mudava os lugares que eu entrava. Que às vezes quando não era polícia, era alguém que eu tinha medo tinha jurado de morte alguém tinha me jurado de morte. Então eu sempre entrava por lugares diferentes pela minha casa. Dá para entrar pelo meio do mar, dá para entrar pelo terreno, dá para entrar pela frente, pelo corredor. Então eu sempre mudava no sentido de não entrar todo dia pelo mesmo local. Eu lembro que um dia eu estava indo embora e eu entrei pelo terreno nessa noite. Eram umas 3 horas da manhã. Eu me lembro que esse rapaz que eu tinha jurado de morte, que eu tinha roubado ele veio com outro. Eles pararam o carro, não deu nem tempo de eu correr, a hora que abriu o carro já desceu.
e já vieram pontapé, soco. Eu lembro que o rapaz me deu um chute tão forte na perna que eu caí, e eu desequilibrei e caí. Eu lembro que quando eu levantei, ele puxou o revólver. Ele puxou o revólver e eu não tinha noção de igreja, por mais que eu tinha feito catequese, eu não tinha, achava a igreja uma coisa balela, sacerdote para mim era alguém mal resolvido e não tinha noção de igreja do que é hoje, que eu tenho hoje. Eu me lembro que ele puxou o revólver e ele apertou o revólver por 3 vezes e a bala não saiu. A gente fala de picar a bala, né? E aquele dia foi a primeira vez, eu sempre costumo dizer quando eu prego, eu conto essa parte do testemunho, que nesse dia foi a primeira vez que eu rezei. Porque como eu estava no terreno, a minha casa, o terreno e a igreja, eu olhei no final do terreno, dava para ver a luz do sacrário, essa luz vermelha, que simboliza a presença de Jesus sacramentado ali. Eu olhei e vi aquela luz muito intensa e forte. Eu lembro que em fração de segundo a minha mente disse assim, eu falei para Deus, Senhor, eu não quero morrer. Foi o tempo de eu correr. Eu lembro que eu corri, e eu lembro que eu caí. Eu caí de um barranco, caí no meio de umas pedras, eu estourei a boca, na adrenalina, com medo de eu morrer, eu defequei na calça, urinei na minha calça. Tal era o grau assim de morrer, sabe? Eu pensei que naquela noite eu ia morrer. Naquilo lá eu olhava assim e falava assim, poxa, agora já era, acabou aqui, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu rezei na minha vida, assim, de fato, e para Deus. E eu vi que foi um grande livramento para mim, porque aquele revólver, se não tivesse falhado, eu não estaria aqui. Sim. Né? Eu não estaria aqui, eu não teria tido uma experiência tão forte de Deus, ao ponto de hoje me levar a ser um pregador da palavra, a ser um missionário, a ser hoje, né, a gente está à frente de uma missão. Então, aí foi uma experiência, primeira, de um livramento, mas não foi minha conversão de fato, né? Eu ainda resisti ficar naquela vida, né? Mas aquela noite eu cheguei na minha casa muito arrebentado, sangrando, e eu lembro que eu tive uma experiência nessa mesma noite, desse livramento, e chegar na minha casa, a minha mãe abriu o banheiro e me vê todo sujo, urinado, defecado nas calças, fedendo, sangrando. E eu me lembro que a minha mãe, qualquer outra pessoa, talvez eu no lugar dela, eu teria olhado para mim e dito, sai da minha casa, se você quer viver essa vida, aqui não é o seu lugar, vai embora, não é para isso que eu te criei, entendeu? Qualquer outra pessoa, talvez no lugar, mas mãe é diferente, né? Mãe é mãe. A gente tem uma experiência do amor de mãe, eu acho que é umas experiências do amor de mãe que mais se assemelham ao amor de Deus, né? Eu lembro que a minha mãe aquela noite olhou para mim, cuidou de mim, olhou para os meus machucados, e ali eu vi o olhar misericordioso de Deus, sabe? O olhar misericordioso de Deus. E isso tudo numa mesma noite, né? E eu me lembro que depois disso minha mãe me fez um pedido, falou assim, Flá, lá em casa eles me chamam de Flá, falou, Flá, faz o retiro. Foi uma moça, aliás, tinha ido uma moça me chamar e depois foi um rapaz me chamar. Falou, faz o retiro. E eu falei, nossa mãe, mas eu já fiz retiro, nada mudou. Falei, não, pela mãe, faz, é o último. Eu acho que minha mãe, acho que ela estava investindo todas as fichas ali. Ela sabia, acho que ela e Nossa Senhora ali já tinham um trato que eu desconhecia. Falou assim, agora é a última chance, né? Talvez ela deve ter pedido para Nossa Senhora. Nossa Senhora, é a última chance. Salva o meu filho, intervém na situação, meu filho está indo embora, eu estou perdendo meu filho aos poucos. Então, foi quando eu acertei. Mas eu só aceitei ir porque o rapaz chegou em mim e ele falou assim, vamos, vai ter muita menina bonita. Eu era um jovem e eu tinha sexualidade florada, né? Eu lembro que na minha adolescência, várias meninas que eu tinha relação sexual, eu obrigava a cometer aborto. Uma delas, eu lembro que chegou a expelir um feto. Ela tomou umas drogas e ela chegou a expelir o feto. E ela quase faleceu, né? E eu lembro que eu peguei aquele feto e eu joguei num vaso sanitário. E eu dei descarga, porque eu sempre falava assim, eu não quero nada tirando a minha liberdade, né? Um cara egoísta. Eu estava me tornando, eu costumo assemelhar assim, eu era um caminhão desgovernado. Eu estava ali no lugar do motorista, mas eu não tinha controle mais.
a vida de quem eu passasse eu destruía. Não tinha freio Não nenhum. tinha freio nenhum. É como a gente imaginar uma ribanceira, esse caminhão indo desgovernado. Você acha que no meio você vai conseguir parar e não para. Então eu estava assim. E eu me lembro que eu estava há 2 anos me relacionando com essa menina e tinha outros relacionamentos, né? Tinha outros relacionamentos. E ela ficou grávida e eu obriguei ela a cometer o aborto, a tomar aquele remédio, cometer o aborto, né? Então, eu tive que depois, quando eu fiz minha experiência de conversão, do retiro, eu fui procurar um sacerdote, fui procurar um bispo, fui tendo consciência que aquilo era um pecado, e não era qualquer pecado, né? É matar, né? A gente não tem noção disso, mas você atentar contra uma vida é um dos piores pecados que existe, né? E eu estava tentando até então contra a minha vida. Eu estava me destruindo, eu estava me sabotando, eu estava sabotando o plano de Deus na minha vida. E um dia eu escutei de um sacerdote dizendo assim: Flaviano, sabe por que Nossa Senhora é tão importante? Porque tudo que Deus sonhou para a humanidade, Ele conseguiu concretizar em Maria. O sonho que Deus tem para a nossa vida é aquilo que Ele fez na vida de Nossa Senhora. É o que deu certo. E muitas vezes isso não acontece na nossa vida porque a gente ainda é escravo do pecado, né? E eu me vi a minha vida não dando certo em muitas realidades. E quando eu fui tendo consciência do pecado, vendo o quanto eu tinha destruído, sabotado a mim mesmo, sabotado o projeto de Deus na minha vida, eu vi que não tinha como terminar como felicidade, sabe? Tudo que eu unisse na minha vida, vivendo do jeito que eu estava vivendo, não tinha como terminar numa história feliz, sabe? Era impossível. Só existia um jeito, uma maneira: se Deus entrasse nela, se Deus fizesse parte dela, sabe? Por isso que hoje, quando eu prego retiro, vou para retiro para jovens, eu tenho a plena convicção que a palavra que a gente leva, que não é uma palavra minha, ela tem o poder de mudar a história, ela tem o poder de mudar rumos, ela tem o poder de dar uma nova direção para a vida de um jovem que talvez esteja perdido, que talvez ele mesmo não conheça e saiba que ele esteja perdido. Porque o jovem, ele não sabe que está perdido, ele sabe que ele está vivendo uma vida de liberdade, curtindo. Mas quando ele toma consciência que o pecado está destruindo a vida dele, que ele não é feliz, é aí que entra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela pode restaurar esse ponto. Por mais pequeno que seja, por mais que ele sinta a infelicidade ainda pequena, porque os momentos de prazer proporcionam em nós uma felicidade passageira, mas que ilude a gente. Mas quando a gente entra num ponto desse vazio na vida do jovem, com a palavra de Deus, irmão, aí acontece um milagre. Aí acontece o maior de todos os milagres: a restauração da vida de um jovem, a restauração da sexualidade, da dignidade. Eu sempre costumo dizer: Deus nunca me devolveu a minha virgindade, Deus nunca me devolveu ao passado ruim que eu tive, mas Deus restaurou a minha dignidade. É isso que às vezes a gente precisa explicar para uma jovem que hoje, ou um jovem que viveu isso na sua sexualidade, que viveu uma história de aborto. Isso tudo não tem como apagar, mas a sua dignidade Deus pode restaurar, e Deus vai restaurar. Deus vai restaurar a sua dignidade, ao ponto de você olhar e falar assim: poxa, como eu errei, mas como eu quero ser feliz daqui para frente, como eu tenho oportunidade de ser, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil. Pregar para jovem é a missão mais difícil que tem hoje. E como eu fui jovem numa época diferente, eu estou com 43 anos. Hoje é uma outra realidade. Hoje é outra realidade. Hoje o jovem é bombardeado. Eu fui ter celular com 18 anos. O jovem hoje com 10, 11 anos ele tem celular, que é um meio de destruição, que é um campo para inserir o cara na sexualidade, sabe? E, às vezes a pessoa não tem nenhuma experiência na sexualidade de fato, mas ela tem uma experiência na sexualidade às vezes virtual, sabe? De se mostrar para alguém que Deus não preparou para a vida dela, que não é para ela, para ele ou para ela se mostrar agora. Então hoje o mundo está muito doido nesse sentido. Mas quando eu tive essa experiência, eu ainda insisti em viver no mundo do crime, né? Andei com carro roubado, né? Ainda continuei assaltando, ainda continuei roubando, ainda continuei usando droga, né? Ainda continuei reprovando, saí da escola, fiquei 1 ano sem estudar. E quando eu me vi no fundo do poço, foi quando eu percebi que eu não tinha amigos de verdade,
foi quando eu percebi que eu não era feliz, sabe? Eu me recordo que uma das noites, às vezes quando a gente comprou o revólver, cada um ficava com o revólver uma semana, uma época. Eu lembro que uma vez eu guardei o revólver em casa, e eu lembro que uma das noites eu cheguei muito louco em casa, e eu não conseguia dormir. Eu me recordo que de madrugada, eu com o revólver debaixo do travesseiro, e eu tomado por um vazio tão grande na minha alma, eu tomado por uma solidão, sabe? Uma solidão que doía na alma, uma solidão, sabe? De quem parecia que estava sozinho no mundo, que não era amado por nada, por ninguém. Por mais que eu tivesse, como eu falei no início, a minha família muito bem centrada, muito bem construída, mas era um vazio, não era um vazio de quem não era amado pelo pai e pela mãe, era um vazio de quem não se amava, alguém que olhava para si e não se via valor, é alguém que olhava para si e faltava algo muito importante na vida dele, mas que não sabia o que era. Eu lembro que eu coloquei o revólver na minha cabeça, eu engatilhava o revólver, e eu pensei muitas vezes daquela noite apertar o revólver, de pôr um fim na minha vida. Eu senti uma angústia, e eu falava para Deus: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais sentir o que eu estou sentindo. Tira esse vazio, tira essa solidão, tira essa angústia que está gritando no meu peito. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei. E eu chorava ali, sofria na minha solidão ali, quieto, sabe? E eu me lembro que isso eu já tinha decidido ir para o retiro. E eu acho que era o demônio queria que talvez eu pusesse um fim na minha vida ali, sabe? Não fosse para o retiro. Porque o demônio, ele vem muito claro, ele vem para matar, roubar e destruir. Então eu vi que a minha vida já estava destruída. Eu vi que ele já tinha roubado tudo. Ele precisava me matar. Não tinha mais nada para ele arrancar de mim, entendeu? Não tinha mais nada que o demônio arrancasse, porque tudo ele já tinha arrancado. Eu não tinha nada. Eu era um ninguém. E achava que era tudo. E eu vi que foi o demônio muito claro nisso. Aquela primeira tentativa do rapaz tentou me matar, e essa segunda tentativa, quando eu coloquei a arma na minha cabeça, tentei me matar naquela noite. Então, eu vi que o demônio, ele queria pôr um fim na minha vida. E quando eu tomei a decisão para o retiro, parece que isso ficou muito mais claro para mim. E eu digo para você que eu resolvi ir para o retiro, fui. Eu acho que essas duas experiências que eu tive, tanto do revólver com a minha mãe e depois tentar me matar, elas foram primordiais assim para que eu pudesse ir para esse retiro com a cabeça diferente. Eu fui pela primeira vez querendo me dar uma chance. Tem um pregador de São Zé que ele diz muito isso, e só quem passa por essa situação sabe. Ele sempre fala assim: Deus precisa de uma chance, Deus precisa de 1 minuto, Deus precisa de 1 segundo da sua atenção para que Ele possa fazer um milagre acontecer. E é isso. Não é no tempo, não é dia. Deus, ele extrapola espaço. Deus, ele extrapola tudo. Às vezes a gente fica preso em realidades que a gente vive, mas o tempo de Deus é diferente, é o Kairos, né? E Deus talvez precise de 1 minuto, de 1 segundo. Deus precisa de um momento para que Ele possa de fato entrar na tua vida e fazer a graça dele e o milagre acontecer. Então, aquele retiro eu fui disposto a isso. Por mais que eu fosse com bastante amigos, por mais que eu fosse ainda com drogas, com bebidas na mochila, na mala, mas eu fui no intuito de sair de lá diferente. Eu fui com o desejo de sair de lá uma pessoa transformada. Então, eu pisei naquele lugar querendo ter uma transformação diferenciada de Deus na minha vida. Mas nunca caiu gravando? Quaresma, irmão. Então, quando eu decidi pela primeira vez ir para esse retiro, disposto a dar uma chance a mim mesmo
e aquilo que Deus tinha reservado para mim, foi um divisor de águas. Eu entrei naquele retiro com um propósito novo. Eu entrei naquele retiro com uma intenção de sair de lá diferente, de dar a Deus a oportunidade de Deus mostrar para mim o que Ele tinha para a minha vida. Então, eu entrei naquele retiro, eu me lembro até hoje, foi em 1999, em maio de 1999, e eu entrei naquele retiro drogado, sujo, prostituído. Eu entrei naquele lugar com a minha dignidade destruída, e ali eu entrei naquele encontro, um final de semana, que eu tive uma das maiores experiências na minha vida, porque, como eu disse, depois eu fui entender que eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora das Graças, e eu me lembro que naquele encontro era um retiro de muitos teatros e muitos momentos de oração, e não era tanto ainda pregação. Hoje os nossos retiros são muito mais voltados para pregações, os querigmas, experiência de oração, enfim, batismo do Espírito Santo, mas naquela época era um retiro muito voltado para teatros. Era um retiro de uma comunidade na época que chamava Família Anuncia-me. E quando eu entrei naquele encontro, teve um teatro, de todos os teatros, desde sexta, Deus foi preparando para um momento final. Eu lembro que eu entrei com alguns amigos, eu sentava ainda nos últimos bancos. Quando terminou o domingo, eu já estava sentado lá na frente, nas primeiras cadeiras. Algo já tinha transformado, algo já começou a mudar na minha vida, algo já tinha me alcançado. E quando eu cheguei no domingo, Dia das Mães, veio um teatro, uma moça vestida de Nossa Senhora das Graças, e quando eu olhava para aquela moça vestida de Nossa Senhora naquele teatro, eu fechava os olhos e eu lembrava da minha mãe. Eu olhava para aquela moça e parecia que não tinha mais ninguém naquela sala de teatro. Parece que aquela moça só me via naquele lugar, só estava vindo para mim. E quando eu fechava os olhos, tentando disfarçar para ela não vir na minha direção, eu lembrava da minha mãe. Eu fechava os olhos e lembrava da minha mãe. Era inevitável não lembrar da minha mãe naquele momento. Então, quando a moça chegou perto de mim, vestida de Nossa Senhora, ela tocou no meu rosto e ela disse que Jesus precisava de mim, que Deus tinha me trazido lá, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Ali foi como uma grande libertação. Uma grande libertação. Eu me lembro que eu dobrei o meu joelho, eu abaixei a minha cabeça, e eu sempre fui criado pelo meu pai dizendo que o homem não chorava, que o homem não podia chorar. E eu lembro que naquele retiro eu abaixei minha cabeça e eu olhei para o lado e com vergonha eu falei, mas se alguém do meu lado estiver chorando, eu vou chorar. É como se tirasse um tampão da caixa d'água, e eu comecei a chorar talvez anos de muitas realidades que eu estava vivendo, de escravidão do pecado, escravidão da sexualidade, escravidão de tantas realidades que eu vivi, de traumas. Então, ali eu tive uma grande libertação. Eu lembro que quando eu abri os olhos e eu vi que outras pessoas também estavam chorando, ali eu comecei a chorar de forma copiosa. Eu comecei a chorar. Ali eu me permiti que tudo aquilo que eu sentia de angústia também saísse através daquele choro. Foi libertador. Foi um choro libertador. De fato, foi muito libertador, sabe? E eu lembro que quando eu levantei daquele lugar, eu já levantei uma pessoa. Eu tinha tido uma experiência tão forte do amor de Deus. Eu me levantei ali uma pessoa mais leve. Eu me senti como se eu tivesse tirado um fardo gigantesco das minhas costas. É como se Deus tivesse me limpado, Deus tivesse arrancado de mim situações que eu estava acumulando há décadas ali, há anos ali sobre a minha vida, sobre a minha história, e eu não precisava estar levando mais. E eu lembro que eu saí daquele encontro, eu cheguei na minha casa, a primeira atitude minha foi olhar para minha mãe, uma grande mulher de Deus, temente a Deus,
devota de Nossa Senhora. Eu lembro que eu fui pedir perdão para o meu pai e para minha mãe. Eu fui pedir e dar perdão. Falei para o meu pai o quanto eu amava, um homem rude, duro, mas que ali chorou também, né? Eu sempre costumo dizer que eu saí na sexta-feira de casa, um filho drogado, prostituído, sujo pelo pecado, e eu dei um dos maiores presentes que eu podia dar para o meu pai e para minha mãe, um filho restaurado, renovado, pelo poder e pelo amor de Deus. Eu estava devolvendo para minha casa um filho que de fato a minha família precisava e merecia ter. Foi o maior de todos os presentes. Eu sempre digo, se eu juntasse todos os dinheiros do dinheiro do mundo, eu não poderia dar o que eu dei para o meu pai e para minha mãe voltando daquele retiro. Eu dei um filho restaurado para eles. Voltei como um filho restaurado por Deus na casa deles. E ali foi um grande divisor de águas na minha vida, porque falar para você que eu sofri provações ainda nos primeiros dias de voltar a usar droga, eu fiquei internado depois disso. Eu fui morar 3 meses numa casa chamada Casa Logos, lá em Santa Branca. Eu fui trabalhar e também me purificar das drogas. Eu fiquei 3 meses morando lá. Um sacerdote nos acompanhava, um sacerdote celebrava a missa pra gente. Até então o padre para mim era uma figura muito distante. E lá o padre celebrava pra gente assim, o padre sentado e nós 3 ali. Estava eu e mais 2 amigos, né? Também que tinham tido experiências. Eu tinha um dos amigos que estava lá comigo lá também, ele ficou anos preso, viu pessoas sendo mortas na cadeia do lado dele, e ali a gente começava a dividir experiência, e muito mais que dividir experiência, a gente começou a deixar Deus entrar na nossa vida, ter uma experiência forte de Deus. E eu lembro que quando eu voltei daquela experiência de purificar das drogas, mesmo de sair das drogas, eu voltei para minha casa, eu terminei um relacionamento que eu tinha de 2 anos, terminei aquele relacionamento, eu só queria saber de Deus. Eu voltei chapado por Deus. Eu voltei maluco, chapado por Deus, ao ponto de não querer mais nada a não ser Deus. Eu terminei aquele relacionamento e eu falei para a moça que eu me relacionava que eu estava apaixonado. Eu falei para ela, eu estou apaixonado por Deus, eu só quero Deus na minha vida. Então, isso foi uma grande graça de Deus na minha vida, assim, que eu me recordo hoje. E depois, mais para frente, eu fui ter uma experiência. Eu tinha tido um esbarrão profundo com o amor de Deus, mas depois eu tive uma experiência do batismo do Espírito Santo. Eu me lembro que eu estava no Santíssimo, no Sacrário, e ali eu comecei a orar em línguas pela primeira vez, né? Comecei a orar em línguas, e foi uma experiência também que me abriu a porta assim, para o batismo do Espírito Santo, para outros dons. Eu descobri que eu cantava, né? Vou até pegar o violão aqui. Fica à vontade. Eu lembro que eu até pedi para o coordenador. Eu saí do retiro, eu falei assim, nossa, eu quero aprender a tocar. Porque eu vi o cara tocando, cantando, eu falei, nossa, eu quero fazer o que ele faz. Olha que você vê como testemunho é interessante. Quando você vê uma pessoa, uma mulher, um homem de Deus fazendo algo, e aquilo que ela faz transforma a vida de outras pessoas, aquilo lá inspira outras pessoas, né? E eu lembro que eu olhei e falei, puxa, eu quero fazer isso que ele faz, né? Mas eu não tinha noção, nunca tinha cantado na minha vida, nunca tinha tocado na minha vida, né? Nunca tinha feito nada para Deus, não tinha dom de arte nenhum, nem sabia, né? Eu lembro que eu comecei a cantar as músicas da igreja, eu ganhei um CD daquele Mensagem Brasil ainda, de Eugênio Jorge, e eu lembro que eu chorava ouvindo aquela música mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo. Eu lembro que eu comecei a botar esse CD, quase que arranho o CD. Eu comecei a ouvir numa madrugada, os irmãos do grupo de... Olha como que é importante. Os irmãos da comunidade começaram a me alimentar de coisa boa. Porque até então eu só me alimentava daquilo que era do mundo. Droga, bebida, sexo, sabe? Falsa liberdade, curtir o mundão, viver... E quando os irmãos começaram a me alimentar de coisa boa, de música, começou a me levar lá para a casa das irmãs, que tinha missa todo dia, no Maria Imaculada, tinha uma salinha de Nossa Senhora, começou a me encher de Deus aquilo lá, começou a me encher de Deus, e eu fui me enchendo tanto de Deus, irmão, fui me enchendo tanto de Deus, que eu comecei a querer falar de Deus para outras pessoas. Eu comecei a querer pregar no meio das prostitutas no centro da cidade. Eu comecei a pregar nos lugares que eu frequentava. Eu comecei a querer ser pregador da palavra. Eu comecei a querer ser músico. Comecei a anunciar Jesus de todas as formas.
né? Eu lembro que eu comecei a aprender a tocar, acho que a minha família não aguentava mais tentando lá me ver tocar, pegar um violão, e eu ali tocava, tentando aprender a tocar. E eu lembro que uma das noites eu fui para o centro da cidade, e eu me lembro que eu toquei uma música que eu aprendi do PHN, que é do Dunga, né? Que chamava Restauração. Eu lembro que uma das noites foi eu e mais 2 irmãos, eu e o Renato, e a gente foi pregar para umas garotas de programa, eu, Renato e o Marquinhos na época. Primeiro desafio já é... 1h30 da manhã, nós começamos a tocar um na casa do outro, porque era assim, quando a gente é jovem, a gente vai um para casa do outro, a gente não quer ir embora. A gente quer ficar ali partilhando de Deus, a gente quer abrir a palavra de Deus. Não tem hora para dormir. Não tem hora para dormir. A gente não trabalhava, só estudava. E ali a gente pregava a Bíblia, a gente começava a falar de Deus, pegava o violão, começava a cantar, varava as noites. E uma dessas noites a gente pegou o carro do pai dele, prestou o carro, e a gente foi para o centro da cidade. E uma daquelas noites eu peguei o violão e eu cantei essa música do Dunga. E dizia assim: Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no teu Senhor, recorra ao seu amor, pois creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. O novo homem vai nascer. Realmente nasceu um novo homem. Nasceu um novo homem. Novo Flaviano. Nasceu um novo homem, e eu posso dizer para você que, de fato, é um caminho sem volta, e que bom que é. E tomara a Deus que seja um caminho sem volta também para você que talvez vai ver esse podcast, talvez até mesmo sem querer, mas que talvez hoje seja um caminho sem volta, seja um caminho de fato de transformação para a tua vida. E eu me lembro que quando eu dei mesmo um testemunho no PHN em 2015, e eu sempre disse para Deus: Senhor, se a pregação que eu fizer, não importa se seja 1, 2, 3, 4 pessoas, mas tocar um coração, ela já valeu a pena. Valeu o esforço de toda a preparação,
de sair de casa, de largar a família, de renúncias, de não aderir o que o mundo adere, de não curtir o que o mundo curte, sabe? De viver um carnaval hoje na graça de Deus, de viver um carnaval limpo, sabe? Sem álcool, sem droga, sem nada, com a minha família, em Deus, sabe? Já valeu a pena ter vivido tudo isso, já valeu a pena ter renunciado a tudo isso, porque há uma festa no coração de Deus e no céu, se quando a gente se coloca em serviço, Deus alcança outro coração e transforma aquela vida, a gente não sabe a dimensão do que é a alegria que existe no céu por um coração de um pecador que é convertido, né? E eu me lembro que quando eu me vi fazendo isso para Deus, foi um caminho de fato sem volta. Eu falei assim, eu não consigo mais voltar, eu não consigo mais voltar atrás, eu não consigo mais voltar para a lama que eu estava, eu não consigo mais viver da lavagem que eu vivia, eu não consigo mais viver com os porcos que eu já estava convivendo, eu não consigo, sabe? Eu me assemelho muito ao filho pródigo, porque eu me vi em diversos momentos da minha vida usando droga no meio de ciganos, no meio do mato, sabe? Em situações que de fato é desumano, sabe? No lixo, eu me vi na sarjeta. Então eu me vi com a passagem do filho pródigo, era muito real na minha vida por conta disso. Não é uma experiência sentimental, entendeu? Não é uma experiência da minha mente, mas é uma experiência pela força do Espírito. É diferente, ela é diferente. Não é você voltar para o lugar da sua dor e ficar remoendo dela, mas é você olhar para ela e entender que já passou. É Deus olhar para a gente e falar assim, Flaviana, passou, filho, acabou, não tem mais, sabe? Aquilo que você fazia, acabou, cara, sabe? Não tem volta. Aquela vida não era mais para você, não é mais para você, ali não é o seu lugar. É a gente entender que Deus nos mostra e fala assim, ó, tudo isso que você viveu foi sem mim, mas o que eu tenho para você, e você andando comigo, é isso. Muito maior. É muito maior, é muito mais prazeroso, é muito mais satisfatório, sabe? A gente não tem como mensurar, né? E quando eu vim para a igreja, um dos grandes santos que eu conheci primeiro foi São Francisco. E eu vi a história de São Francisco largando tudo. E ele tinha tudo materialmente falando, largando tudo para seguir Jesus, né? E às vezes a gente, talvez você que está acompanhando, você que vai acompanhar, você talvez hoje viva o maior dilema da sua alma, de ir para Deus ou estar em Deus, e fica se perguntando, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Às vezes a gente quer, talvez o nosso chamado pode ser como São Francisco, abandonar tudo, sabe? E viver inteiramente para Deus. Mas tem como você ser de Deus 100% em tudo que você faz, também sendo casado, também sendo trabalhando no seu serviço, na sua faculdade. O mundo precisa disso, sabe? O mundo precisa de jovem que esteja dentro da faculdade, que seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. O mundo carece de pessoas que estejam no trabalho e também seja cheio do Espírito Santo lá, né? Eu lembro que tem um padre lá em São José que ele fala muito isso pra gente. O problema não é o lugar, o problema é o homem de Deus que está lá. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade de ser santo, ser de Deus no mundo. No mundo que eu falo, está trabalhando, estudando, tendo na faculdade. E a gente tem capacidade de estar no mundo e dar um testemunho de Deus lá, naquilo que a gente está fazendo, né? Então não se prive dessa graça de Deus. Sem a graça de Deus é impossível, mas com a graça de Deus ela é possível. Ela é possível. Faz diferença. Louvado seja Deus. Você falando isso, fica aí um recado para você jovem, para você pai de família, que onde você estiver, que você possa ser luz, né? Ser sal da terra, luz do mundo, dentro da sua realidade, dentro da sua vida, do seu chamado, sem aprofundarmos aqui em falar em chamado de vida, chamado de aliança, mas dentro da sua realidade, que condiz com você. E Flávio, você contando assim também, eu vi um pouco desse testemunho que você partilhou lá na Canção Nova, onde você até começou a falar aqui, mas
queria que você continuasse falando onde você saiu para pregar para as prostitutas, estavam lá, as mulheres, e ali você foi usado por Deus naquele momento. Aquela noite a gente pregando a palavra, chegou junto com a gente um carro e tinha um homem casado dentro do carro. Eu lembro que ali, às vezes, ali espontaneamente a gente pregou, né? Sem alguém ter falado que a gente precisava fazer um curso tal, ter oratória tal. Pregue, né? São Francisco dizia muito isso, né? Se for necessário, use as palavras, dê o testemunho. E quando você for usado pelo Espírito Santo, aquilo que você se encheu dele, Deus vai utilizar daquilo. Deus sabe do que a gente é feito. Deus sabe a ferramenta, Deus sabe o instrumento que a gente é. Então, naquela noite a gente pregou para aquela pessoa, né? E falando para ele que o programa que ele deveria fazer, que Deus tinha marcado na vida dele, era voltar para a casa dele e para a esposa dele e amar a família dele. Então, é muito forte quando Deus entra na nossa história e Deus nos chama a ser testemunho, pregar a palavra. Isso é muito mais forte do que nós. Não é uma vontade humana meramente, mas há na nossa alma um desejo tão grande de falar de Deus. Isso se torna comum, né? Você vai falar daquilo que o seu coração está cheio, daquilo que você está se enchendo. Então, nesse dia foi uma experiência muito, muito forte. Ali a gente rezou para aquelas meninas depois, colocou as mãos sobre a cabeça delas e começou a pedir o batismo do Espírito Santo. Eu lembro que nós abraçamos elas, demos um beijo no rosto delas e elas começaram a chorar ali. Foi uma experiência muito bacana, sabe? Parecia tudo maluco. De madrugada, na calçada ali, a gente rezando e pedindo o batismo do Espírito Santo, sabe? E foi uma experiência assim maravilhosa de Deus. E sabe o que quando a gente se abre à ação de Deus, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Eu me lembro que eu vivi muitos namoros conturbados. E eu me lembro que quando eu conheci a minha esposa, que é a Carla, dá um beijo para ela vai ver. A Carla, ela foi totalmente diferente de mim. A Carla, ela se preservou. A Carla sempre foi uma pessoa de igreja, sempre foi uma pessoa de família. Então, é aquilo. Deus une pessoas, os opostos se atraem, né? E eu achava que eu nunca ia casar. Casamento não era para mim, que eu tinha que viver solteiro mesmo, que eu tinha que viver para Deus, eu tinha que dar o resto da minha vida para Deus, para compensar o mal que eu fiz. Um dia eu escutei de um sacerdote, ele disse assim para mim: porque se um homem tirou a virgindade de uma menina, ele tem que dar a sua vida para Jesus para compensar o mal que ele fez. E a gente acha que tem que ser, e eu imaginava que eu tinha que ser padre. Eu lembro que quando eu comecei a participar logo da igreja, logo depois eu cheguei na minha mãe e falei para minha mãe que queria ser padre. A minha mãe falou assim: nossa, mas até onde você fumava maconha, agora você quer ser padre? Que loucura é essa, cara? E eu falava: não, mãe, eu quero ser padre, eu terminei tudo, quero viver só para Deus. Eu vivia subindo no monte, eu ia no monte, eu fiz um altar em casa, coloquei ali uns santos ali eu começava a orar. Eu rezava todos os dias à tarde ali, eu tinha uma imagem de São Francisco, Nossa Senhora das Graças, ali eu pedia o batismo do Espírito Santo, eu entrava ali e ali eu chorava, eu ria ao mesmo tempo, mas aquilo foi me fortalecendo, sabe, na minha oração pessoal, mesmo sem entender ainda, porque eu era alguém sem catequese alguma, sem nada. Eu lembro que eu coloquei, eu sempre conto assim, o pessoal dá risada, eu lembro que eu fiz um altar lá no meu quarto, e eu coloquei uma luzinha vermelha, a minha luzinha vermelha que tem no sacrário. Eu falei: não, eu quero pôr no meu quarto também. Aí depois eu fui na missa, eu vi o padre usando incenso, eu falei: nossa, eu quero pôr incenso no meu quarto também. Lembrando, eu não faço mais isso não, graças a Deus. Mas eu fiz incenso, eu peguei um dia, meti ali o carvão, mexendo de incenso lá, e eu orava, era incenso, aquele quarto escuro. Gente, era uma coisa de louco, Mas ali havia verdade, sabe? Havia, até que um dia secreto, até que um dia o coordenador disse isso para mim: seu irmão, você precisa parar com isso. Se o padre souber, o padre vai fechar o nosso grupo. Não pode, essas coisas têm que ser usadas na liturgia, não pode ser assim. Quer rezar, irmão, reza, mas sem esses exageros, né? Os irmãos foram nos lapidando assim aos poucos. E eu me lembro que quando eu conheci a Carla, foi totalmente
oposto de tudo aquilo que eu vivi. Já no grupo de oração. Já no grupo de oração. Eu lembro quando eu saí do retiro que eu comentei, eu comecei a frequentar o grupo de oração dessa comunidade. E dessa comunidade saiu um grupo de oração chamado Nova Voz, que eu fiquei participando, meu irmão participou. Eu participei por mais de 20 anos desse grupo. Hoje, eu e meu irmão, nós somos fundadores de uma missão chamada Missão Coração em Chamas. Deus nos deu a graça de 1 ano e alguns meses a gente ter fundado essa missão, e tem sido uma grande resposta de Deus na nossa vida. Mas quando eu saí daquele retiro, eu comecei a participar ainda do grupo de oração deles, e dessa comunidade saiu esse grupo de oração a qual eu fiquei participando. Eu lembro que quando eu comecei a participar, eu ainda enrolei um último cigarro de maconha. Eu lembro que eu coloquei na minha Bíblia, e eu ainda fui para o grupo de oração, desacreditando ainda, colocando em xeque Deus na minha vida. Eu enrolei, foi o último cigarro de maconha que eu enrolei na minha vida. Eu coloquei na Bíblia, eu falei, eu vou no grupo de oração, se Deus não falar comigo hoje de novo, confirmando, eu vou fumar essa maconha, sair daquele grupo, vou fumar maconha, foi coisa da minha cabeça, nada disso existiu. Então eu fui para aquele encontro, fui para aquele grupo de oração, e naquela noite Deus quebrou as minhas pernas literalmente de novo, Deus confirmando tudo aquilo que Deus tinha feito, que Deus tinha falado. E ali eu saí daquele encontro, eu coloquei aquele cigarro de maconha no chão, e eu pisei nele, e eu esfreguei o meu pé em cima daquele cigarro de maconha, e eu olhei para ele e falei assim, nunca mais eu ponho essa porcaria na minha boca. E isso foi com a cocaína, com tudo, com drogas que eu tinha, que eu trazia comigo. Eu olhei e falei, eu nunca mais ponho essa porcaria na minha boca. Meu irmão, ele usa uma expressão, eu não uso mais a branquinha da Eucaristia, aliás, da cocaína. Hoje a única branquinha que entra na minha boca é Jesus sacramentado na Eucaristia, né? E é isso, é isso. Gente, não tem solução. É Eucaristia, é oração, é renúncia, é viver uma vida radical mais feliz em Deus. Quem disser para você que ser de Deus é uma coisa triste, de fato ele não vive uma vida com Deus. Viver com Deus é a melhor de todas as experiências que a gente pode fazer. Você pode viajar o mundo, mas se você não fez uma experiência com Deus, você ainda não conheceu, meu irmão, de fato o que é ser feliz, o que é de fato valer a pena na sua vida. E eu lembro que quando eu conheci a Carla, nós casamos, e estou casado há 10 anos, nós temos 2 filhos, o Gabriel e a Lívia Maria, e eu lembro que no começo do nosso casamento, uma médica disse para nós que a Carla não poderia ter filhos. E eu olhei para mim e falei, isso é castigo, porque eu obrigava as meninas a abortarem. Eu falei, é castigo, castigo de Deus. E eu falei, bem feito. Mas dentro de mim o Espírito Santo dizia assim, seu bobão, você não acredita no Deus que você está, você não acredita na força do Deus que você está buscando? Quem vai fazer sou eu. E eu lembro que eu fui para uma missão em divisa com Bolívia, fiquei 7 dias com o Paulo da Cairós, numa missão. Paulão, dá um abraço. Não, eu fui depois com o Paulão nessa missão, no mesmo lugar. Mas eu fui numa missão em Mato Grosso, depois eu fui posteriormente com o Paulo. Mas um tempo antes eu fui para a missão, e quando eu voltei a Carla já estava com alguns sintomas de gravidez, mas a gente ainda não acreditava. Eu lembro que ela fez o exame de farmácia e constatou que ela estava grávida. E sabe quem que é interessante? Quando você vira amigo de Jesus, Jesus ele apresenta amigos que são amigos dele também. Eu lembro que eu fui fazer uma missão numa cidade chamada Peruíbe, e eu conheci um sacerdote muito santo, um grande amigo, um grande irmão, que até hoje a gente se fala, que ele está na diocese de Piracicaba hoje, que é o Padre José Maria, um grande sacerdote. E o Padre José Maria um dia orou por mim, e ele contou todos os meus pecados. Sabe o que é um padre colocar a mão na sua cabeça e falar os seus pecados? Você fez isso, 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 isso. Eu nunca tinha tido essa experiência. O padre falou meus pecados, ele falou, então, agora você fala, eu só falei para você não omitir nenhum deles. E naquela confissão, o padre, ele falou 2 coisas para mim. Deus me mostra 2 coisas na tua vida, Flaviano. Uma é filho e a outra é formatura. De fato, a minha esposa se formava naquele final daquele mesmo ano. E quando ele falou de filho, eu falei, padre, é impossível, porque a gente recebeu a notícia que a gente não vai conseguir ter filhos. Aí ele olhou para mim e falou, então você vai se acertar com Deus. Quem está pedindo para eu te falar é Deus. Eu lembro que naquele mesmo ano, no final daquele ano,
Eu fui para a missão depois para Mato Grosso, e quando eu voltei, a Carla estava naqueles sintomas, e a gente fez o exame de farmácia, deu que ela estava grávida, fizemos o exame de sangue, e deu que ela estava grávida. Eu liguei para o padre, falei, padre, a Carla está grávida, naquela alegria. E eu lembro que o padre falou assim para mim, então, aquele dia eu não te contei ainda o milagre todo. O padre falou assim para mim, é um menino. E eu lembro que a gente fez o exame de sangue lá também, para ver o sexo da criança, e deu que era um menino. Eu liguei para ele de novo, padre, naquela explosão, naquela alegria. E o padre falou para mim, Flaviano, tem uma outra coisa que eu tenho que falar para você. E eu lembro que eu imaginei, falou, quer ver que ele vai falar que é gêmeos. E eu lembro que o padre falou assim, Flaviano, Deus me mostra 2 crianças correndo dentro da sua casa. E ele falou assim, outra coisa, Deus me pede para te dizer que a mão providente de Deus está sobre a tua vida. Não duvide da providência de Deus, nada vai faltar, nada vai faltar. Eu me lembro, irmão, que eu fiquei 6 meses desempregado logo depois que eu casei. Nunca faltou nada. Foi a época que eu mais me dei, fui para missão fora em outros estados, nunca faltou nada. Meu filho nasceu, eu estava na missão, meu filho pequeno, fui para a missão. Eu lembro que uma das missões, meu filho com febre, com saudade de mim, eu longe de casa. Eu me lembro que meu filho me tentava pegar pelo celular, e eu lembro que o meu coração ali doendo, ali com saudade do meu filho. Eu lembro que eu fui no Santíssimo, e eu ali coloquei a cabeça no sacrário e falei, Jesus, eu estou aqui na missão, eu estou falando do Senhor, eu estou pregando, o meu filho está doente, está com febre, está com saudade de mim, Senhor, cuida da minha casa. Eu lembro que o Espírito Santo falava no meu coração, Flaviano, se você que é pecador, o seu filho consegue ter febre por causa de você, você não imagina como é a minha alma, como que é o meu coração por causa de você, quando você ficar longe da minha presença. Então, irmão, Deus sempre foi muito presente na minha vida, sabe? Eu falava de Nossa Senhora das Graças, eu tive uma experiência, eu ganhei a imagem de Nossa Senhora das Graças, a minha mãe me deu essa imagem. A menina que fez o teatro estava vestida de Nossa Senhora das Graças. A minha mãe era alguém muito mariana. E outra coisa, o dia que o rapaz tentou dar um tiro na minha cabeça, eu estava do lado de uma igreja, que era a igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Eu sempre fui guiado por Nossa Senhora. Eu sempre, não tem dúvida nenhuma que Nossa Senhora gestou a minha conversão, que Nossa Senhora ali preparou tudo na minha vida, tudo. Ela me entregou a Jesus. Foi ela quem me pegou pela mão, foi ela quem segurou aquele revólver, foi ela quem deixou que eu não morresse naquela noite que eu coloquei o revólver na minha cabeça, tudo por ela, para que quando eu chegasse no retiro, ela chegasse em mim, pegasse pela minha mão e me levasse até Jesus. Ali foi uma experiência tão forte de Nossa Senhora na minha vida, né, que eu lembro que o primeiro que eu voltei para a igreja, eu fiz a primeira comunhão na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, eu fiz minha crisma na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e eu comecei a tocar e a cantar ali na igreja, na missa, na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, né? E eu me lembro de um detalhe também, em frente a essa igreja, que eu não contei, uma vez uma chacina, eu fui pego numa emboscada, onde o rapaz descarregou o revólver, nós estávamos sentados ali, numa rua que nós ficávamos, e eu ouvi a bala passando no meu ouvido, bala batendo no asfalto, e um dos caras que estavam naquela noite, ele foi morto. Eu lembro que quando o rapaz montou na moto e foi embora, nós saí de trás dos muros, das coisas que a gente estava, e quando eu cheguei, aquele jovem estava ainda respirando, ele tinha tentado correr, ele tomou os tiros nas costas e caiu. E eu lembro que naquela noite, como a bala perfurou o pulmão, ele começou a ficar sem ar, porque ele não respirava mais. Eu lembro que ele morava a 100 metros daquele local, a mãe veio correndo. Mãe, eu sempre tive muito forte a figura da minha mãe. A minha mãe foi uma figura muito importante na minha conversão. A imagem da minha mãe é muito forte na minha conversão, né? Assim como a imagem de Nossa Senhora. Aquela mãe daquele menino não foi avisada por ninguém, mas a mãe sabe quando o filho está perdido, sabe? E eu acho que naquela noite na casa dela, ela teve essa intuição. Meu filho, quando ela viu o barulho dos tiros. Chegou lá, eu vi uma cena que ela se jogou debaixo do corpo do filho dela. E ele tentando respirar, tentando sobreviver, tentando puxar a vida.
ele respirou a última vez no colo da mãe e ele morreu ali. E a gente vendo aquela cena toda, sabe? Eu me lembro, foi um episódio muito, muito ruim, assim, que a gente viveu. E tudo isso que eu vi como um livramento a minha vida inteirinha, sabe? E eu devo muito a Nossa Senhora. Nossa Senhora tem um papel do livramento. O manto de Maria, assim, teve estendido na minha vida, me tirou da morte por várias vezes, assim. Então, sou muito grato a Nossa Senhora por ela ter me levado a Jesus do jeito que levou. Então, nossa, tenho a agradecer. E a minha casa, se você um dia for na minha casa, espero que um dia que você for lá, você vai na minha casa também. Eu tenho uma imagem, sabe a escada? É a imagem que eu tenho há 23 anos de Nossa Senhora das Graças. Eu tenho um altar na escada da minha casa para ela. Ali eu coloco um incenso, ali eu ganhei um incenso de um padre, daqueles, eu coloco numa missão que eu fui, ele me deu, toda quinta, que é quinta de adoração, eu coloco incenso aos pés de Nossa Senhora. Ali eu rezo com os meus filhos todas as noites. Então, irmãos, eu posso dizer a você que se existe algum milagre na minha vida foi por intervenção de Nossa Senhora. Vale a pena ser de Deus e de Nossa Vale Senhora. a pena ser de Deus. Vale a pena ser de Deus por intermédio de Nossa Senhora. Amém. E li um testemunho, viu, irmão? Vale a pena, irmão. Louvado seja Deus mesmo. Tenho certeza que alcançou bastante pessoas. Eu também aqui costumo dizer que aprendo muito com os testemunhos, cada história, cada detalhe. E falando um pouco da missão, como que foi que surgiu depois de tantos anos na caminhada, na missão, no grupo de oração, e veio esse chamado na missão. Eu coordenava, meu irmão participava de um outro grupo chamado Veritas, ele chegou até a ser coordenador lá, e eu era de um grupo de oração chamado Nova Voz. Eu coordenei esse grupo por 2 ocasiões, e da última vez que eu coordenei esse grupo, foi uma benção, levei lá Moisés Rocha, irmão Trovão, foi muito pregador, meu irmão pregava lá direto, mas o grupo começou a extrapolar muito, chegou a ter 800, 1000 pessoas, e a gente me viu montando rádio, a gente tinha uma casa de missão, até que um dia um padre chegou e falou: seu Flaviano, tudo isso que o grupo de oração faz não é próprio de grupo de oração. Deus não tem um chamado diferente na tua vida, que isso não é para a realidade de grupo de oração. A gente tinha uma rádio web, que a gente fazia apresentação, era 24 horas no ar, evangelizando. A gente tinha uma casa que a gente atendia oração, tudo isso dentro do grupo de oração, né? E foi crescendo, extrapolando muito, até que um dia um rapaz ofereceu um terreno pra gente, e o padre falou: vocês de grupo de oração não podem assumir esse papel, não é próprio de grupo de oração. E foi quando eu resolvi largar a coordenação, sair com alguns irmãos e começar a orar. O meu irmão também sempre sentiu o chamado de um passo maior do que um grupo de oração na vida dele. Então a gente fez, na pandemia entramos por discernimento. A irmã, eu lembro que até hoje a irmã, ela cedeu a casa dela às terças-feiras, a gente ia fazer adoração na casa das irmãs religiosas. Ela abria o Santíssimo pra gente lá, expunha Jesus, e a gente ficava lá rezando, adorando, para ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro que naquela ocasião, a gente sentiu de não dar o passo, lá em 2018, 2019. Então, depois de um tempo, a gente ficou ainda sem dar esse passo, não era missão, não era comunidade, nada, estava em discernimento. Eu fiquei um tempo sem poder pregar, por não estar participando em lugar nenhum, né? O meu irmão voltou a participar do grupo de oração, até que um dia, Deus voltou a queimar o nosso coração. E a gente sempre diz que a passagem que norteia a nossa missão, ela está em Lucas capítulo 24, versículo 32. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as escrituras no caminho. Essa mesma palavra, ela norteia e rege a nossa comunidade. É o que nos desperta. A gente não tem outra paixão, outro amor a não ser falar de Jesus. Não tem outra intenção, né? Então a gente sentiu, a gente rezou junto, e Deus confirmou no nosso coração que era para dar um passo agora. Procuramos o sacerdote responsável na época, o padre Djalma, nos acolheu, deu aval, nos acompanhou. E quando a igreja falou, de fato existe um carisma, inicia a missão. A gente ouviu que Deus confirmando que era a vontade dele para a nossa vida, e graças a Deus, Deus tem confirmado. Ontem a gente ainda partilhava, hoje meu irmão, a gente partilhava sobre isso,
porque Deus ele está fundamentando o nosso carisma, Deus está amadurecendo a missão, Deus está atraindo. A gente nunca abriu o vocacional ainda, o primeiro vocacional, nada, mas existem as pessoas que já participam conosco, já têm vindo naturalmente pelo carisma, né? Porque o carisma ele não está a não ser em mim, nele, na gente que faz parte já da obra, está em você que é da Kairos, na gente. O carisma ele não fica vagando pelo ar, o carisma está em nós, o carisma Deus enxertou em nós, e esse carisma vai despertando em outras pessoas, né? E eu sempre digo assim, se ardeu o seu coração, você tem um chamado diferente aqui. Se o seu coração se abrasou, você é chamado para a missão, porque esse é o grande chamado e o divisor de águas em relação à missão. Ela precisa arder e queimar. Exatamente. 3 anos. Louvado se Deus quiser falar algum encontro, vocês vão ter, ou mandar um abraço para alguém, fica aberto. Quero deixar aqui um abraço, um aviso, que esse ano a gente terá o primeiro retiro da missão, né? Se alguém porventura de São José estiver assistindo, ou daqui de Caçapava quiser participar também, eu sei que os irmãos têm retiro em outubro, né? Sim. A gente vai fazer um retiro, o primeiro retiro nosso da missão de cura e libertação. Vai estar o Eudes Duarte, vai dar o padre Robertinho de Areias, vai estar o padre Jovi, vai estar muitos sacerdotes lá conosco, o padre Nivaldo vai estar conosco, meu irmão Luciano vai estar pregando, vamos estar pregando na missão, a Camila, o Jackson também, que são da missão. Então vai ser um retiro voltado para a cura e libertação. Então vai ser em outubro, 10, 11 e 12 de outubro. Fora isso, nós não temos grupo de oração por enquanto. Nós oramos todas as segunda-feiras, nós oramos numa casa. Nós vamos numa casa, uma família agenda com a gente vai lá, partilha a palavra, reza com a família. E é a vida de comunidade. Isso, exatamente. Fora isso, a gente tem uma live, terça-feira a gente tem uma live. Se você que está acompanhando aí quiser seguir lá no Instagram, é @Missão Coração em Chamas. A gente toda terça-feira, aliás, a cada 15 dias a gente faz uma live de oração, faz partilha da palavra, a gente reza, leva um grupão de intercessão. Então tem sido muito bom. A gente só não faz toda semana porque a correria é grande, então a gente acaba não dando tempo para isso. Quero agradecer você que participou aqui conosco, muito obrigado. Valeu, irmão, obrigado pelo convite. Foi um lindo testemunho, nós aqui aprendemos muito, tenho certeza que você na sua casa também aprendeu muito. Quero deixar aqui uma lembrancinha do Kairos. Amém. Você pode tomar sua água benta lá, obrigado. Seu refresco nesse calor. E lembrar de nós, da comunidade Simão Arcanjo, aqui do Kairos Podcast. Amém, irmão. Obrigado pelo convite, a acolhida de vocês. Que Deus abençoe a missão, a comunidade, a vida de vocês. Que Deus possa escancarar as portas aí para o carisma, para a missão, o chamado de vocês aí. Amém. Obrigado a você que participou conosco até o final. Quero agradecer mesmo de coração que você possa compartilhar e enviar aí. Logo mais nós soltaremos os cortes também. Então que você possa divulgar aí, nos ajudar. E seguir também no Instagram, Kairos Podcast e Comunidade Simão Arcanjo. Amém? Muito obrigado, irmãos. Semana que vem tem mais. Deus abençoe e fique com Deus. Tchau, irmãos. Até mais. Um abraço.